Salve, salve, rapaziada! E aí, como que vocês estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que Deus esteja abrindo o seu coração e a sua mente para que você entenda. Na última aula nós falamos sobre os 7 flagelos e agora nós vamos entrar em Apocalipse 17 e 18, a grande meretriz. Então eu queria te desafiar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo. E enquanto roda a vinheta, pausa o vídeo, abra sua Bíblia, leia Apocalipse 17 e 18 para que você venha entender e compreender o que esses dois capítulos querem nos dizer sobre a grande meretriz, beleza? Então, roda a vinheta! Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse precisam ser lidos em blocos. Isto porque no primeiro é feita a descrição da natureza e relata a história desta grande meretriz, ao passo que no outro nos é mostrado o seu caráter e a sua queda. Do ponto de vista literário, Apocalipse está dividido em 4 visões. Então nós já falamos sobre isso nos outros estudos, em que Apocalipse ele é dividido em blocos, e são divididos em 4 blocos, que João está tendo 4 visões diferentes. Então, se você não entendeu o primeiro bloco, eu tenho que te falar, você precisa voltar lá para você entender e compreender, porque cada bloco é sequencial, é uma história sequencial. Se você estudar os últimos blocos, como nós estamos nos nossos últimos estudos, né? Apocalipse 17 e 18, e Apocalipse vai até o capítulo 22, então nós já estamos caminhando para o fim do estudo de Apocalipse. Você precisa voltar lá para que você venha compreender completamente o que o livro quer dizer. Então, quais são esses blocos, né, que Apocalipse é dividido? Quais as visões? A primeira fala do Cristo glorificado e as cartas às 7 igrejas. A segunda fala da abertura dos selos e do rolo, as 7 trombetas e os 7 flagelos. A terceira contém a revelação da consumação do plano da redenção divina. A quarta fala da Jerusalém celestial. Este conjunto que nós vamos estudar hoje fala em relação à terceira visão do livro de Apocalipse que João está vendo. Então, nós iremos então estudar agora, né, entender agora quem é essa grande meretriz, quais são as 7 cabeças e os 7 montes e os 7 reis. Então nós vamos responder essas perguntas no estudo de hoje. Então, quem é esta grande meretriz? Não é tão simples como parece entender o que significa esta cidade. João a descreve sentada sobre muitas águas, Apocalipse 17:1. Esta afirmação é muito importante, fornecendo-nos uma das chaves para identificar a meretriz. Esta descrição não cabe à Roma histórica, pois esta não estava sentada sobre muitas águas, apesar de o rio Tibre atravessá-la. Para Leyde, esta era uma referência clara à Babilônia, conforme descreve o profeta Jeremias. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida de tua avareza. Jeremias 51:13. Em contrapartida, Elul tem uma ideia completamente distinta. O dado histórico aqui é particularmente claro. Não há necessidade de nos alongarmos. Babilônia, a grande prostituta, é Roma. Percebe-se pela flagrante diferença nos pontos de vista como é difícil lidar com os símbolos. Contudo, é importante lembrar que João, o apóstolo, faz questão de explicar o que significam estas águas, decifrando assim o seu simbolismo. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. Aquela velha história, o texto se responde, a Bíblia, ela se responde. Creio que esta resposta hermenêutica de João é a mais coerente por ter sido dada pelo próprio autor e porque nos traz novamente a ideia de que Apocalipse é uma arquitetura em movimento. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, Apocalipse 17:5. Esta prostituta, obviamente, é Babilônia. Não necessariamente a Babilônia histórica, mas a figura que ela representa.
Talvez a análise de Elu possa ser elucidativa aqui. Babilônia não é símbolo de Roma, é Roma, realidade histórica, que é transformada em símbolo de uma realidade mais profunda e polimorfa, de que Babilônia foi tradicionalmente expressão. Roma é o símbolo atualizado, presença histórica de um fenômeno permanente, completo e múltiplo, que as 7 cabeças sejam as 7 montanhas onde reside a mulher é o código. A mulher é Roma, 17:5 e 18:2. Temos que relembrar que João era um prisioneiro político e precisava usar uma linguagem simbólica e, de certa forma, obscura para que seus algozes não conseguissem entender a mensagem que seria decifrada pelas igrejas que a receberiam. Daí o caráter profundamente simbólico que o texto possui. João não colocou esse simbolismo à toa. Se ele escrevesse nitidamente Roma, essa carta não chegaria às igrejas, porque os carcereiros que liam as cartas antes de deixarem elas serem enviadas iam perceber que eles estavam tentando um motim, estava tentando fazer alguma coisa ali para atrapalhar o reinado de Roma. Então ele usou de símbolos para que conseguisse essas cartas chegarem aos seus destinos. Mas o que o texto quer dizer? Então é Roma? É Babilônia? O que se trata essa grande meretriz? Se trata de uma expressão de que essa grande meretriz é toda esse poder, essa autoridade que o reino tem. Então, se fosse trazido para hoje, seria os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é que, bem dizer, comanda quase todo o mundo. O que os Estados Unidos diz acaba se tornando regra, se tornando lei. Então, o que João está querendo dizer aqui, o que nós entendemos aqui, que essa grande meretriz é aquela que reina, aquela que comanda e que tem uma multidão de pessoas seguindo seus comandos. Quem são as 7 cabeças, os 7 montes e os 7 reis? Vamos entrar lá. Toda tentativa de explicar o significado das 7 cabeças é superficial. Muitos pensam que se trata de 7 reis, porém, do ponto de vista histórico, tal interpretação é profundamente deficiente. Apocalipse 17:9. O próprio autor, João, embaralha a situação dizendo que as cabeças são 7 montes, mas são também 7 reis, Apocalipse 17:9. A interpretação se torna mais fácil se admitirmos que as 7 cabeças são as montanhas onde a cidade está fundada, mas que a referência aos 7 reis é simbólica. O rei é uma figura de poder e autoridade, e 7 é a perfeição. Estamos ainda no 6º, imperfeição, Apocalipse 17:10. O 7º rei, uma figura mais completa vai surgir, mas também durará pouco, Apocalipse 17:10. Roma simboliza todo o poder político que domina o mundo no momento em que Apocalipse foi escrito. Roma simboliza todas as potências mundiais de todo o tempo com sua prostituição, seus pactos com a besta e sua oposição ao cordeiro. Curiosamente, ela nunca é descrita como adúltera, grego moinchalis, mas sempre como prostituta, grego pornê. Portanto, ela não é uma esposa falsa, infiel, mas alguém que vende seu corpo em troca de benefícios. A prostituta é a imitação barata e diabólica do amor. É o inverso da relação de intimidade e de doação. Ao estudarmos as mercadorias que se encontram na Babilônia, vemos que se trata de uma metrópole de grande poder industrial e comercial. Apocalipse 18:12, 13 e 16. Um centro de bens de consumo que procura atrair as pessoas ao seu fascínio e à sua riqueza. Simboliza a concentração do luxo, do vício e do encanto deste mundo. Outra descrição que é feita é de que com ela os reis da terra se prostituíram e com o vinho de sua devassidão. Apocalipse 18:2. Babilônia é na Bíblia a figura da mãe das fornicações e da devassidão moral. Todos se embriagam com sua luxúria, mas o que a leva à embriaguez com aqueles que se curvam diante dela é o sangue dos santos. Apocalipse 17:6. João afirma que quando a viu, admirou-se com grande espanto.
O significado completo desta cidade é escatológico. Babilônia personifica a maldade humana. Trata-se, portanto, de uma figura muito mais ampla que a mera descrição de uma cidade particular, seja ela Roma ou Babilônia. Isto, contudo, não faz com que a mensagem do texto seja menos importante. Pelo contrário, torna mais fascinante e desafiadora. O texto deixa transparecer sua mensagem no meio destes códigos aparentemente indecifráveis. Eis algumas lições extremamente significativas que são apontadas no texto. Primeira, a transitoriedade da besta. A besta era e não é. Esta é uma expressão que aparece 3 vezes neste texto. Apocalipse 17, 8, 2 vezes, e 17, 11. A grande, imbatível e segura Babilônia é transitória e passageira. Como a gente já viu, vários reinados que se afundaram, que caíram, como a própria Babilônia, a própria Roma e tantas outras na história da humanidade. A gente viu potências, cidades potentes, reinados fortes subirem e caírem. Os poderes políticos e terrenos estão profundamente mesclados com a filosofia da besta e do anticristo. Então, Apocalipse 17, 13 e 17 vai falar sobre isso, que a filosofia da besta e do anticristo estão sempre muito presentes. A gente já falou aí sobre a besta e sobre o anticristo, então se você quer saber mais sobre eles, volta aí nos estudos anteriores. Outro aspecto relevante aqui revelado é que toda relação com o diabo é profundamente perigosa e destrutiva. Elu chama a atenção para o fato de que a Babilônia vem da palavra Babilone, a porta dos deuses, isto é, o lugar onde os deuses que não são deuses, os fictícios, os opostos, os sedutores, penetram no mundo humano e procuram perverter o homem, desviá-lo do Deus verdadeiro. Então nós precisamos estar atentos a isso. Este é o outro aspecto desta prostituição que o texto aponta, o desvio espiritual. Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 2. A besta detesta a mulher, e isto significa que a Babilônia será destruída por aquilo mesmo que o fizera vitoriosa. Ela se fundamenta sobre o poder político, mas é esse poder político que a destruirá. Então isso a gente já vem vendo também no decorrer da história dessas grandes potências que são erguidas e que são destruídas por outros poderes políticos. Quarto ponto, a ordem ao povo de Deus é clara. Rejeitai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Apocalipse 18, 4. A igreja de Cristo precisa recuperar sua capacidade de ser diferente. Nós precisamos estar ao lado oposto da grande Babilônia, da grande meretriz. Nós não podemos compactuar com esses poderes políticos, nos aliciar a eles e agirmos como eles. Isso não quer dizer que eu sou contrário a religiosos, a cristãos estarem na política. Eles podem participar, mas eles não podem deixar de se corromper pelos poderes políticos. Deus está sempre chamando seu povo para romper os vínculos com estruturas pecaminosas, feitiçarias e cultos que são contrários à sua forma de adoração. Uma das palavras mais usadas para expressar a santidade do povo de Deus no Novo Testamento é a palavra agios, que significa literalmente cortar fora, isto é, separar, ser diferente do mundo. O cristão é chamado a não se conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente, como a gente vê em Apocalipse 12, 2. Nós não podemos nos aliar, compactuar com todo tipo de vida pecaminosa, de ações erradas que as pessoas têm tido e que acham natural e que acham normal. Nós precisamos ser diferentes do mundo, não nos aliar a essas ações políticas que só pervertem, que só são aversas à Bíblia, beleza? Então esse é o nosso estudo de hoje, para a gente entender quem é essa grande meretriz e quem são os 7 reis, os 7 chifres. Então lembrando, nós já falamos sobre isso.
o número 7 é sinal de perfeição, é sinal de plenitude. Esses poderes políticos, eles podem parecer que são perfeitos, que têm essa perfeição, mas eles não são. Nós vemos no decorrer da história as grandes potências políticas surgirem e caírem na mesma velocidade, porque não são plenos, porque não estão de acordo com Deus, não estão cumprindo a vontade de Deus, mas estão aliados à besta e ao anticristo. Beleza? Espero que esse estudo tenha agregado à sua vida, que você tenha entendido mais sobre o livro de Apocalipse. E te espero na semana que vem, onde nós iremos estudar Apocalipse 19. A festa não vai acabar. Que festa é essa? Beleza? Te espero lá. Que Deus te abençoe. Um abraço!